No nosso encontro de hoje, do canal da Mediação e Direito de Família, vamos trazer um tema bastante delicado, que é a escuta da criança em juízo, que se chama tecnicamente oitiva da criança, como se faz oitiva da testemunha, oitiva das partes, né? Então, é chamar a criança para dizer alguma coisa ao juiz. Nós temos que levar em consideração, em primeiríssimo lugar, que a criança é protegida pelo princípio do superior interesse da criança e do adolescente, porque é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem todas as regras de proteção. E até que ponto uma criança pode ser levada em juízo e ser protegida. Mas há questões que os juízes decidem que ela deve ser, sim, ouvida. Em determinada situação, num processo bastante litigioso, do qual eu era a advogada, um adolescente de 13 anos, vamos lembrar que de 0 a 12 é criança para a lei e de 12 a 18 é adolescente. Então era um adolescente que foi chamado em juízo para dizer se ele queria morar com o pai ou com a mãe. Havia uma disputa de guarda entre eles. O pai dizia que ele era adolescente e precisava ter a companhia paterna. E a mãe dizia que ela fazia questão de manter o mesmo ritmo de educação que ela sempre manteve com a criança desde os 2 anos, quando houve a separação. Esta mãe ficou tão desesperada de ver o filho tendo que se submeter a isso, que ela me pediu: olha, avisa o juiz que eu concordo. É mais fácil eu concordar que o meu filho vá morar com o pai do que ele se submeta a esta situação. E assim fizemos. Recentemente, a questão de 2 semanas, eu já tive um outro caso que uma juíza determinou que uma criança de 11 anos, portanto ainda criança, fosse ouvida por ela para dizer se ela queria morar com o papai ou com a mamãe. E eu fiz de tudo para afastar esta possibilidade, porque isto era muito pesado para essa criança. E aí ela não concordou e eu tive que deixar que isso acontecesse. E ela perguntou, porque a mãe mora no Rio de Janeiro, ele tinha passado 1 mês de férias lá, indo à praia todos os dias, num calor esplêndido, e todos os dias iam tomar sorvetes, porque a mãe também estava de férias. E aí essa criança disse para a juíza: eu prefiro morar no Rio de Janeiro. Claro, né? Eu tive vontade de dizer para a juíza: eu também, né? Porque não foi uma pergunta objetiva, né? E esta criança realmente foi dada para a mãe e a mãe levou para o Rio de Janeiro. E agora é que vai se realizar a perícia psicológica, que a psicóloga do fórum vai avaliar o que é melhor para esta criança, que vai ser o definitivo. Esta decisão da juíza foi provisória. Então, deve-se evitar sempre que criança seja ouvida em juízo, em qualquer circunstância. Ela não pode ter tanta coisa importante a ser levada para o judiciário que possa permitir que ela
sofra uma agressão a este princípio de proteção total da criança. É muito importante que se tenha esta noção e que não se permita nem os profissionais que nos assistem, né, e nem as partes eventuais de conflitos que também nos assistem. Não deixe isso acontecer. É muito importante que a criança fique ao largo do conflito, porque o conflito é de adultos. Pergunte para uma criança: você pode decidir o que é melhor para os adultos? Ela não tem resposta. Então, por que é chamada em juízo? Tá? Então, esta é uma questão que eu quis trazer, né? Neste último caso, eu pedi que se realizasse a mediação, mas foi até tentada uma mediação, mas não houve um efeito, né, que a mediação realmente tem potencial para fazer e transformar os conflitos. Se você gostou, dê um clique no final. Até quarta-feira.